Professor Antônio, Sim. Eu vou sugerir também, talvez até o senhor já tenha isso na aula, até o senhor já comentou alguma coisa também. São as pequenas dificuldades que a gente tem quando começa a usar o aparelho MyoBrace. No meu caso, por exemplo, como eu sempre fui respirador bucal, então logo que eu usei, eu fiquei assim, meio angustiado. Será que eu vou conseguir respirar pelo nariz? Eu acho que o nariz está sempre trancado, né? E às vezes aquilo no início me incomodava, mas eu insistia porque eu sabia da importância, né? Então, isso talvez, para um outro que não tem essa resistência, acaba até desistindo de usar o aparelho, né? Mas eu acredito também que deve existir outras dificuldades que os pacientes têm quando começa a usar o aparelho, quando não vê ainda, né, o resultado do tratamento. Né? Sim. Doutora, eu tenho usado o aparelho, inclusive, para caminhar. E para caminhar é um espetáculo, é assim impressionante. Eu acredito que o doutor André, faz horas que eu quero falar isso para ele, vai passando. Ele vai ter um excelente resultado na academia. Sim. Faça com o aparelho. Agora, tudo isso que você falou também, o César, a gente vai comentar as dificuldades e tal, aquela palavrinha mágica que eu falo, né, que é a motivação. Você tem que motivar seu paciente. André, usa o aparelho que vai ser bom para você. Você vai ver o resultado. Então, você joga no paciente uma responsabilidade de cumprir aquele trabalho que a gente propôs. Porque eu não vendo aparelho para ninguém. Aparelho não é a parte mais importante. Mais importante é a consciência que você tem, aonde a língua deve estar, como é que você deve respirar, como é que você deve mastigar, você sentir o alimento, não engolir, não deglutir pedaços do alimento, seu processo metabólico, nutrimentos e nutromedicamentos. Então, tudo isso é motivação. Explicar para o paciente, mostrar para o paciente. Por isso que eu falei que eu tenho um filminho lá, que eu quero mostrar para vocês. Vê se na próxima vez eu já trago para vocês. Tá bom? César ou Marta, vocês têm toda a razão. Jamais nós podemos colocar os medicamentos de lado. Os medicamentos foram um grande desenvolvimento que nós tivemos no século XX. Né? Para vocês terem uma ideia, eu lembro, eu caía, andava muito de bicicleta, tal, caía e ralava o joelho. Minha mãe vinha com um tubinho assim, ó, que era de antibiótico, e batia em cima da todo aquele sangue saindo, tal, ela batia aquele antibiótico em cima. Quer dizer, como se fosse antibiótico ia resolver o problema. Aquilo formava uma casca em cima. Hã? Era sulfa, né? Sulfa em pó. Eu não lembro como era. Mas ela batia aquele pó, isso em 1950, 50 e poucos, porque começou os antibióticos, foi a época dos antibióticos. E batia em cima. Aquilo ficava uma semana, aquela casca, na outra semana era pus embaixo. Então, como se o antibiótico resolvesse o problema, aí vinha o farmacêutico, tirava aquela casca e jogava água oxigenada em cima. Aí demorava 2 meses para cicatrizar, porque queimava. Quer dizer, água oxigenada você só pode jogar quando está com sangue em cima, né? Depois que começa a cicatrização, você não pode jogar água oxigenada ali. Você vai mudar o pH todo, e aí tem outras coisas. Mas você vê, o medicamento que cresceu, que desenvolveu na minha vida, fantástico. Agora, o que eu não posso aceitar é que todos os pacientes que procuram um médico têm de sair com 2, 3, 4 medicamentos. E todos eles colocar na boca. E todos eles, se ele chegar lá. Aonde vai chegar? Chegar no lugar que eu quero? Não. São os efeitos colaterais. Isso que eu combato. Tá? Isso que eu combato. Eu participei de um grupo na universidade, agora eu não lembro. O nome pequenininho da universidade. Um curso que eles deram lá de 3, 4 dias sobre os efeitos colaterais de medicamentos. Eu fiz parte desse grupo, que era 12 mil médicos, né, cirurgiões dentistas, estavam nos Estados Unidos. E esses médicos estavam brigando com as empresas, que eles estavam colocando as indústrias farmacêuticas responsáveis por 18 mil pessoas que iam a óbito por efeitos colaterais de medicamentos. Agora, esse é o problema da indústria, né, meu? Aqui no Brasil é diferente, lá tem lei para isso, né? Agora, chegou aqui, eu calei minha boca tal, e deixa lá. É o problema de pegar o Dorflex, tomar Dorflex, quer dizer, vão em torno de não sei quantas mil pessoas por ano no mundo que vão a óbito, né?
óbito por tomar Dorflex. E o Dorflex está aí, ó. Mas não pode falar, né? Se falar, o senhor pode ser preso. Essas coisas que nós estamos... Então, Marta, medicamento é importante. Agora, muito mais importante é a minha saúde. E saúde eu não tenho com medicamento. Eu tenho com o nariz funcionando, boca funcionando e equilíbrio de hormônio. Isso que nós temos de botar na nossa vida. Essas 3 coisas. Boca, nariz e equilíbrio hormonal.